Saúde os irmãos na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma oportunidade na casa do Pai, na presença do Pai. Hoje um dia muito especial, de bênçãos, né? O pastor está com o carro de volta. Sei que ele não ia dar glória a Jesus. É prova, né, pastor? É prova. Mas todos aqueles que estão numa prova, no final são aprovados. E nessa noite não vai ser diferente. Nós estamos aqui por um motivo. Estamos aqui porque fomos separados, escolhidos, preparados por Deus. Enquanto eu meditava na ministração, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Porque fala sobre ser discípulo, fazer discípulo. E o texto que eu escolhi fala sobre o ID, que está no livro de Mateus 28, o verso 19 e 20. Aleluias. Essa semana eu vi uma postagem que o nosso atual presidente fez, falando sobre um jejum. Não sei se você viu, Adércio, que vai fazer, acho que no mês de outubro, serão 4 finais de semana em jejum. Tem os dias certos. E achei interessante, né, que o pastor veio falar sobre clamar pelo Brasil. E nós somos um país tão livre pelo Evangelho, e estão começando as perseguições. Nós temos ouvido rumores, palavras, contextos dizendo, né, sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus, que haverá aflições, perseguições, e nós não devemos desistir do ID. Em Mateus 28, 19 fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras traduções, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. E eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta, que você se faça uma pergunta. Você se considera um discípulo de Jesus? Vou te dar um segundo para você pensar sobre isso. Será que nós somos discípulos de Jesus? E eu vou te dar a resposta. Se você se considera, é porque você é um seguidor de Jesus. O id é uma palavrinha tão pequena, né? Ide. Ide até ali, ide até lá. Mas com um potencial tão grande. Ide e fazei discípulos. Ide e falai do meu evangelho. Ide e falai dos meus dons, das minhas maravilhas, das minhas curas, dos meus milagres. Jesus está dizendo: ide e fazei exatamente o que ele fez. Ou seja, Jesus veio, escolheu, separou aqueles 12 discípulos, ensinou eles e ordenou a eles que eles fossem e fizessem igual ele fez. E os discípulos foram privilegiados. Eles passaram 3 anos e meio sendo ensinados pelo melhor, pelo Mestre Jesus. Olha que privilégio que eles tiveram. Nós podemos considerar que esses 3 anos e meio é como se fosse uma faculdade, como se fosse um tempo de estudo. E ali cada um deles foi aprovado por Jesus. No final daquele período dos 3 anos e meio, Jesus disse: vocês estão prontos, proclamem o meu evangelho, falem da minha palavra, sejam meus imitadores. E olha que coisa tão simples.
Nós sabemos que Jesus, ele se sentava no meio das pedras, que ele ia na beira dos tanques, que ele tinha tantas formas de ensinar, tantas formas de levar o evangelho, e as pessoas naquele tempo eram tão alcançadas e envolvidas por este evangelho. E hoje a gente, para pregar uma palavra, hoje para a gente conseguir trazer uma pessoa para a igreja, muitas vezes a gente tem que ficar enfeitando, falando bonitinho. Não, Jesus falava o que ele tinha para falar e pronto. E ele diz: sejam meus imitadores. Às vezes a gente está colocando tanto enfeite, tanto ponto, sendo tão delicado, e as vidas estão se perdendo, porque a verdade não está sendo pregada, porque nós não temos imitado o verdadeiro evangelho de Cristo. E é interessante que, quando eu passei ali, a Sara estava com a Bíblia na mão, e eu falei para ela: você vai pregar agora? Ela olhou para mim e falou: não. E teve um final de culto, uma vez que ela subiu aqui e pegou o microfone, e como se a igreja tivesse com uma multidão, ela estava imitando aquilo que ela já tinha visto no culto. Nós estávamos ali conversando, cada um envolvido no seu assunto, e ela sozinha aqui em cima, andando para lá, andando para cá, falando. Ali somente Deus sabe o que ela estava dizendo, mas ela estava sendo uma imitadora. Uma imitadora do pastor, uma imitadora da Núbia, uma imitadora da missionária, dos levitas. E a Bíblia fala que dos pequenos é o reino dos céus. E as crianças têm uma facilidade tão grande de imitar, tanto para o bem quanto para o mal. Eu cuido ali do bem, e ele tem uma facilidade tão grande. Teve um dia que nós estávamos escutando um louvor, e ele fechou os olhos e começou a adorar o Senhor, Adércio. Eu me emocionei de ver aquilo, porque falei: meu Deus, em algum momento ele viu alguém fazer isso e gravou na memória dele. E um ato tão simples, mas o Senhor recebeu aquele ato tão simples com excelência, porque ele estava imitando alguém. E hoje, irmãos, o que será que nós temos feito para que as pessoas nos imitem? Qual será o verdadeiro id que nós temos levado? É interessante que o Senhor capacitou a cada um dos seus discípulos. Hoje nós temos um medo tão grande de fazer as coisas para Deus. Antigamente a gente curtia uma balada, uma festa, a gente virava à noite. Mas quando a gente fala: amanhã tem um culto, olha, 24 horas de oração, 24 horas de louvor, olha, vamos um propósito de um jejum. As pessoas procuram desculpas e dificuldades. A gente se desculpa a todo tempo e a todo momento para estudar, para se aprofundar nas coisas de Deus. E nós estamos vazios, vazios da presença, vazios do Espírito Santo, vazios do id. Quais discípulos nós temos feito, se nós estamos vazios? Porque, irmãos, o Senhor deixou um manual tão bonito para nós, a palavra. Aqui você encontra uma palavra para quando você está enfermo, quando você está na dificuldade. Como o pastor Eduardo falou no domingo, a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Confesso para vocês que hoje eu estava meditando, e eu tô passando por uma psicóloga, né? E uma das coisas que a terapeuta falou para mim foi que eu precisava anotar algumas coisas. E eu fiz o Rodrigo comprar um caderno e escrevi só 2 folhas até agora. Hoje foi a 2ª folha que eu escrevi. E eu coloquei assim: adaptações. Eu estou vivendo um ciclo de adaptações. Foi a mudança do Mateus, que foi difícil para mim, pastor. Todo mundo fala: ele é o filhinho querido. Não é, foi difícil. Para mim, como mãe, foi difícil. Mas é uma adaptação que eu vou passar.
Eu sei que ele está bem, que ele casou com uma boa moça, que eles estão trabalhando, estudando. Mas chega aquele horário que ele não chega, aquele ninho está vazio. Porque cada um deles é diferente dentro do ninho. Tem o seu complemento. Esse primeiro final de semana para mim foi terrível. Uma que o Rodrigo foi trabalhar, os outros foram jogar bola e eu fiquei assim, o dia inteiro. Eu falei, meu Deus. E ele ainda levou o meu gato embora. Aí que ficou. Mas são adaptações, irmãos. Mas eu louvo a Deus que ele mudou no sábado, no domingo ele já estava na casa do Senhor. No outro estava na casa do Senhor. Então ele levou um pouquinho do que ele viu com a gente. O ID continua dentro dele. E falando em adaptações, eu comecei a refletir hoje. Falei, meu Deus, são tantas coisas para se adaptar. Esse ano mal começou, nós estamos no 8º mês do ano já. Nós já passamos por 6 sepultamentos. Pior do que na pandemia. Né? E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, Senhor, a morte agora está tão rápida. Que antigamente você recebia a notícia da morte, parecia que era 24 horas, 2 dias. Agora não, você morreu, enterrou, acabou. Na mesma hora já está cada um no seu lugar, cada um vivendo a sua vida, cada um vivendo o seu particular. E nós estamos deixando o tempo passar. Temos abraçado menos, temos conversado menos, temos brincado menos, sorrido menos, falado menos de Jesus. E aí, né, a semana passada aconteceu de eu perder a minha avó. Fazia muito tempo, pastor, que eu não via a minha avó. E aí eu estava indo na minha mãe uns dias anteriores e falei, mãe, vamos combinar de ir lá na avó, não sei o quê. E ela falou, sua avó está com Alzheimer, né? Ela está lembrando das coisas dela de infância, brigando com seu avô à noite. E eu falei, nossa, acho que os meninos eram pequenos quando eu vi a minha avó a última vez, não sei. A Carla tinha o bebezinho, faz muito tempo que eu não vejo a avó. Mas não deu tempo dessa visita acontecer. Né? Na mesma semana, Deus falou, eu vou recolher a minha serva. E levou ali de uma forma rápida, foi tudo muito rápido. E aí ontem eu mandei um áudio para minha tia e perguntei, tia, como que você tá? Ela falou para mim assim, é muito difícil. Se eu falar para você que eu tô bem, que tá fácil, eu não tô. Mas a sua avó repousa no seio de Abraão. E eu, como estou aqui ainda, tenho que me preparar para ir para o mesmo lugar. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo. Eu falei, meu Deus, é verdade. A morte está tão rápida e instantânea, mas o nosso processo, o arrebatamento está tão próximo. E nós estamos tão desapercebidos com isso. Nós estamos tão despreocupados com isso. Nós estamos deixando de lado a nossa família, o nosso lar, os nossos irmãos, e vivendo simplesmente um mundo fechado, um mundo de prisões, um mundo de tristeza, de amargura. E o Senhor não tem isso para as nossas vidas. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, o crente tem que ser alegre mesmo na luta. E você tem que levar o ID, mesmo na luta, mesmo na tristeza, mesmo na tribulação. Você tem que falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. É isso que Jesus fez com os seus discípulos. Ele ensinou. Ele te ensina todos os dias, Adércio. Todos os dias nós somos ensinados de alguma forma. É como a história do perdão. Vocês já perceberam como a criança perdoa tão rápido? Eles não são nem treinados. Mas eu vou dar a Sara como exemplo. Se ela brigar com a Nicole 5 minutos depois elas estão amigas de novo.
ela já esqueceu que brigou, que chorou, que a irmã não emprestou o batom, enfim. E nós temos um coração tão duro, nós temos um coração tão difícil para perdoar as coisas, para nos desprender das coisas que nos oprimem, que nos sufocam. E aí Jesus foi ali capacitando cada um dos seus discípulos. E aí eu te pergunto, como que nós podemos ser capacitados? Seguindo os exemplos e os ensinamentos que ele deixou na palavra. É o primeiro ponto. Jesus ali separou 12. Mas os 12 fizeram mais 12, que dos 12 fizeram mais 12. E ali foram se crescendo os discípulos. O evangelho foi sendo levado de forma simples. Foi alcançando muitas e muitas vidas. Porque imagine só, os discípulos não são como nós hoje que tem acesso à internet, que, vamos perguntar para o pastor, para o universitário. Não, os discípulos tinham Jesus e o que Jesus ensinava. E depois que Jesus foi, eles tinham aquilo que eles aprenderam. E a gente não tem que ficar o tempo todo só aprendendo. Chega uma hora que você está ali na escola, um exemplo, uma faculdade de pedagogia, você está ali aprendendo para exercer aquela função. Chega uma hora que em vez de você ser o aluno, você vai ser o mestre que está ensinando. E aí Jesus chegou nos seus discípulos e falou: vocês estão prontos, ide, portanto ide, falai, ensinai. E aí qual outro ponto que Jesus dá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo nas águas, representa o quê? Nós sepultamos o velho homem e nasce o novo. Nós somos, ali ficam as nossas falhas, os nossos erros, naquele momento, nós nascemos de novo. Continuamos errando, continuamos falhando, porque o único que foi perfeito foi Jesus. O ensinar é dar instruções de modo simples. Se nós pegarmos a Sara e falar para ela: Sara, vai ali no Pedro e fala para ele: Pedro, Jesus te ama. Ela vai fazer isso com uma coisa mais normal do mundo. E às vezes para entregar um panfleto na rua, nós temos a maior dificuldade do mundo. Nós temos acesso livre à Bíblia, a um devocional diário. Todos os dias, se nós abrirmos a palavra, ela vai falar de forma diferente com as nossas vidas. E devemos aplicar isso na vida daqueles que também precisam. O ID não precisa ser feito com enfeites e pontos de beleza. O ID precisa ser feito verdadeiramente, com amor e com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Com a verdade, com a simplicidade, para que Deus continue alcançando as vidas. E aí o Senhor fala também em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha como é simples ser e fazer um discípulo. É imitar Jesus. Eu imagino que Jesus passou por todos os tipos de sentimentos: tristezas, dores, alegrias. A gente sabe que ele chorou ali quando o amigo Lázaro se foi. A gente imagina que aquela morte na cruz foi tão doída, tão sofrida. Se hoje a gente dá uma topada numa parede, a gente sofre. Imagine um prego sendo cravado nos braços de Jesus. E tudo isso ele fez para deixar que nós hoje fôssemos livres para levar esse ID.
O discípulo não deve ser um eterno aprendiz. O discípulo não deve estar o tempo todo apenas aprendendo. Ele tem que ensinar. O discípulo tem que sair da sua zona de conforto e ensinar o que aprendeu, formando outras pessoas. Ou seja, o seu conhecimento não é só para você, é para você falar para aquele seu vizinho do lado. Não devemos apenas pregar o evangelho e trazer pessoas para a igreja. Apenas trazer. Vamos lá, Jesus te ama, vamos para a igreja. E a pessoa chegar aqui na igreja e ficar só louvando, adorando. Não, isso é parte essencial da vida dela. Mas o que é fundamental é ela ser discipulada e ensinada a falar do evangelho, para que através da vida dela, outras pessoas sejam atraídas. Porque aquilo que se torna rotina, você perde o prazer em fazer. Mas aquilo que você tem dificuldade em conquistar, você busca a todo tempo fazer melhor. Ou seja, se hoje você está pregando, amanhã, se hoje você vê o Adércio pregar e você se espelha nele, você vai falar: eu quero ser igual, um pouquinho melhor que ele, que eu tenha um pouco mais de facilidade de falar com ele. A gente ri, a gente brinca, porque às vezes ele traz uma escada. Hoje ele chegou com a bandeira, eu falei: meu Deus, o que ele vai aprontar agora? Mas é o jeito dele, é o id que Deus colocou no coração dele. E é esse id que tem alcançado tantas vidas. Quando você para em algum lugar e vai falar dele: nossa, mas o Adércio, ele era doidão, mas hoje ele é outra pessoa. Ele foi transformado, ele foi capacitado. Irmãos, e ele não ficou chato, ele não ficou ignorante, ele não ficou melhor do que ninguém. Ele simplesmente se tornou um discípulo, ele simplesmente se tornou um imitador de Jesus. Talvez o modo dele ensinar seja tão prático, mas eu não tenho não me imagino subindo numa escada para pregar e estou em uma grande construção. Mas é o jeito que Jesus deixou o id para ele. A Núbia, com o jeitinho manso dela de falar com as crianças, não é tão delicada que a gente nem imagina. Mas é o jeito dela, da tia Núbia, ensinar. O evangelista, com a calmaria dele, que às vezes a gente fala: nossa, nem escutei o que ele falou. Mas foi o id que Deus colocou no coração dele. O Mateus, com os instrumentos, com o louvor, foi o id que Deus colocou na vida dele. O Pedro quietinho na dele, mexendo ali junto com a Nicole e com o Tiago, é o id que Jesus colocou na vida deles. Eles são instrumentos do id, mas cada um dentro da sua capacidade, cada um no formato que Jesus fez. A única coisa que o Senhor fala e pede para nós é: sejamos imitadores de Cristo. Imite a Jesus. E olha que teve um dia que Jesus chegou no templo e quebrou tudo. Então ele teve todas as emoções. E qual o dia que a gente não quer quebrar tudo? Mas tem o dia que a gente está manso, que a gente está calmo, que a gente está triste. Eu imagino que ali ninguém imagina, Jesus sabia o que iria acontecer com ele, do tempo que ele tinha ali, né? E ele teve 3 anos para formar discípulos, 3 anos para exercer o ministério dele. E tudo que ele fez com excelência, Teve algum ensinamento. Quando ele fala com a mulher ali do fluxo de sangue, quando ele fala com o cego Bartimeu, quando ele ressuscita Lázaro, quando Maria enxuga os pés de Jesus.
E hoje, irmãos, quais são as desculpas que a gente tem colocado para fazer esse ID? Qual a desculpa que você tem dado para ler a palavra de Deus? O que tem consumido o seu tempo e tirado os 5 minutos que você poderia ter de leitura da palavra de Deus? Qual tem sido o ID que você tem demonstrado através da sua vida? Porque todos os dias nós temos uma oportunidade. A Núbia uma vez citou que algumas vezes o Senhor toca no coração dela para falar com as pessoas no serviço dela. E é algo que quem tem essa experiência com Deus, é algo que queima dentro do nosso coração de uma forma que você não controla. Você fala, meu Deus, mas você ainda se coloca em dúvida. Você fala, será que é coisa da minha cabeça? Será que... Mas é Deus querendo fazer o ID ali dentro do hospital. Irmãos, e é fantástico quando a gente dá essa oportunidade do Senhor nos capacitar, do Senhor nos levar a falar do Evangelho dEle, do Senhor nos levar a fazer o ID tão simples. É como uma ilustração que eu vi. A pastora Carmélia me mandou um vídeo que eu até compartilhei com algumas pessoas. Vou até mandar para o Aderson, para a Núbia depois. E o vídeo fala assim: e se você estivesse frente a frente com Jesus agora? O que você faria? E todas as pessoas no vídeo apenas choraram. O que nós faríamos se nós tivéssemos a oportunidade de ver Jesus agora, frente a frente? O que você faria, pastor? O que você faria, Núbia? O que você faria, Mateus? O que você faria, Pedro? As pessoas estão tão marcadas, as pessoas estão tão feridas, tão machucadas, irmãos, que eu vou falar de mim mesmo. No domingo, quando o Aderson me abraçou, eu me senti nos braços de Jesus. Por algumas dores e sentimentos dentro de nós que a gente não consegue nem se explicar direito. E ele não sabia de nada. A gente não se viu na semana que eu perdi a avó, mas ele veio com aquele abraço. E eu senti que não foi só o abraço do pastor Adércio, foi o Senhor que me envolveu naquele momento. Foi o Senhor que disse: filha, eu estou aqui. Eu sei que hoje é um culto para se falar de ser discípulo, fazer discípulo, mas o Senhor me toca a falar sobre aqueles que estão sentindo dores dentro de si. Eu quero te dizer que Jesus está aí do seu lado. Eu quero te dizer que Jesus está aqui. A gente tem que sair do que limita a nossa visão. Se você sentir vontade de abraçar alguém, vai lá e abrace. Se você sentir vontade de visitar alguém, vai lá e visite. Porque as coisas estão muito rápidas. Nós estamos deixando as coisas do mundo nos contaminar, as tristezas do mundo nos encher e nos deixar vazios. Quando na verdade nós precisamos ser cheios da presença de Deus. E quantas vezes eu me senti afagada por Deus num abraço do bem.
Irmãos, é algo surreal quando você precisa de um abraço e você é abraçado por uma criança. É assim, indescritível o sentimento que você sente. Você não consegue. Teve um dia que eu estava tão aflita e ele chegou e ele me abraçou que eu chorei abraçada com ele. E é o próprio Jesus que vem em forma de abraço, em forma de carinho, em forma de amor. Eu falo todos os dias para os meninos: bom dia, eu te amo. Sei que tudo na nossa vida é um processo, é um ensinamento, é uma adaptação. Mas Jesus não desistiu da gente. Jesus, Ele deixou o ID para nós. Ele pediu para nós sermos imitadores dele. Ele nos ensinou como fazer discípulos. Talvez as pessoas não compreendam o motivo da sua dor, não compreendam o motivo do seu choro, não compreendam a falta que você sente de alguém ou de algo. Mas eu quero te falar nessa noite que Jesus compreende. Ele sabe onde que dói aqui dentro. Ele sabe do tamanho do amor que eu tenho por esses meninos. Tá difícil, pastor. Tá difícil para mim. Mas é na dificuldade que eu tenho visto o quanto Deus me ama. É na dificuldade que eu pude ver o quanto Pedro se importa comigo, o quanto ele cuida de mim e do Rodrigo. No dia que a gente foi sepultar a minha avó, teve um momento que o Tiago me deu um abraço tão gostoso que eu falei: meu Deus, acho que eu nunca senti o abraço do meu filho como eu senti hoje. Irmãos, são pequenas coisas que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Às vezes você está aí sofrendo, precisando de um aperto de mão, de um abraço, de um carinho, ou de dizer para alguém que você ama muito essa pessoa. Não perca seu tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Declare o seu amor por Jesus todos os dias, mas declare também às pessoas o quanto você a ama. Tire todo o ressentimento, toda a mágoa do seu coração, tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que te sufoca, que te oprime, e deixa Jesus limpar o seu coração e transbordar o amor sobre a sua vida. Algumas pessoas já me criticaram, Adércio, por eu chorar pela saída dele. Outras me entenderam. Eu falo para ele todo dia que eu sinto falta dele. Mas é uma adaptação que eu vou passar. Não é que eu ame mais um, menos o outro. Não é nada disso. É que cada um deles tem uma forma, tem um jeito. Mas Jesus tem um único jeito. Jesus tem uma única forma. E o Senhor é tão educado que Ele bate na porta do nosso coração e pede licença para entrar. E quando nós permitimos que o Senhor entre nas nossas vidas, a alegria do Senhor se torna a nossa força.
a gente começa a fazer as coisas do Senhor com prazer, com alegria. Hoje eu vejo que os meus filhos são bênçãos, seguiram os exemplos do Pai, os ensinamentos, porque até as pessoas de longe já elogiaram eles para nós, pessoas que nem têm contato com eles. E o meu coração só pode transbordar de alegria, porque ainda que as pessoas possam achar que nós estamos esquecidos, ainda que as pessoas possam achar que não tem mais jeito, ainda que o inimigo tente te tragar, ainda que o inimigo tente te destruir, ainda que o inimigo tente apagar a chama que há sobre o seu coração, eu quero te dizer o quanto você é importante para Deus nessa noite. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor, à nossa oração. Portanto, ide, imitai a Jesus, falai do amor de Jesus, levai o seu abraço àqueles que necessitam. Porque eu tenho certeza, irmãos, que muito Deus tem a fazer, mas nós precisamos dar o nosso primeiro passo. O tempo de ensinar chegou. Nós aprendemos e agora é o tempo de nós ensinarmos, para que o futuro da igreja, a nova geração, venha ainda melhor que nós, que elas venham suportar aquilo que ainda está por vir, e que eles possam olhar para nós e dizer: meu pai, a minha mãe, o meu pastor, a minha pastora, o evangelista, o diácono me ensinou. E hoje eu sigo a Jesus, com um único propósito, que no dia do arrebatamento, no Apocalipse, que nós estejamos assentados com o Pai. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor. Sou Igreja de Deus.